Me desculpe, quieta, Léo, porque não. eu tenho que perguntar, né? Não é uma questão se eu vou votar no senhor, se eu não vou, Você isso vai, aí... você vai, você falar. Não sei, não, eu não estou falando, o senhor que está dizendo. Mas, por falar em segurança, eu quero dizer o seguinte. O senhor não concorda com a prisão do seu pai, o senhor não acha que houve tentativa de golpe, mas ele foi condenado. Ele foi condenado e estava usando uma tornozeleira. Mês passado, ele rompeu essa tornozeleira com um artifício que eu não esqueci o nome. Um ferro de solda. O quê? Ferro de solda. Ferro É um de negócio solda. quentinho que você vai... Ele não rompeu a tornozeleira, né? Ele queria abrir a caixinha. Ele não meteu a tesoura pra fugir. Ah, é? Ele meteu na caixinha... Pra quê? Pra tirar a caixinha, porque ele tava achando que tinha uma escuta ali. Escuta. E como ele misturou alguns remédios... Mas e aí ele tava sozinho? Ninguém falou pra ele não mexer? Tava sozinho. Ele misturou remédios, fez confusão mental. Isso aí a ciência, até o pessoal que gosta de falar que a gente é negacionista, a ciência mostra que a mistura desses remédios causa uma confusão mental. Ele já estava com esse troço na cabeça. De repente foi Mas é uma mania de perseguição. De repente foi um estalo que ele deu para poder abrir ali e ver se tinha. Porque se tivesse, podia ser que o processo dele mudasse de rumo, entendeu? Eu acho que foi isso que passou na cabeça dele. Não mude de rumo, se inscreva no nosso canal, Léo Dias TV. Eu fiquei mais calma, que eu acho que é porque eu tô com fome. Porque ele falou que ia pedir a pizza e eu tô Você com pediu fome. pizza? Tá, daqui a pouco a gente vai ter pizza. Ai, Senhor, A obrigada. gente tá caminhando daqui a pouco pro fim, são 20 horas e 16 minutos. Eu quero agradecer a audiência de todos, agradecer o Flávio. A gente tem mais perguntas do chat, né, Mônica? Tem, eu queria saber o que ele achou daquela passeata de ontem no Rio de Janeiro com tantos artistas, até porque, assim, eu preciso falar que a gente tem a sensação que, assim, se você é artista, você falar que você é de esquerda, tal, você é cool, você é do bem. Caso contrário, não, parece que a gente precisa... Eu posso falar por mim, enfim, eu não sou política, enfim... Você ser de direita, parece que você tem que ter vergonha de falar que você é de direita, né? Nós, jornalistas. Quero saber o que você achou de ontem. Não, assim, eles precisam chamar artistas para as poucas pessoas que estavam nas ruas ontem se sentirem à vontade de ir. Diferente nas nossas manifestações, né, que são sempre espontâneas, esses artistas, grande parte deles vivem de dinheiro público para conseguirem sobreviver. Então, com a gente, as pessoas iam para a rua para ver quem? O Bolsonaro, cara. Então, assim, é completamente diferente. O que estimula a pessoa a ir para a rua nas nossas manifestações é de verdade, é sentimento de patriotismo, de mudança, de quem não coaduna com corrupção, de quem quer que bandido pague pelos seus crimes. Tudo ao contrário do que acontece com o governo atual. Então, assim, eu acho que foi um fiasco de quantidade, mesmo com artistas convocando. As pessoas não vão para falar de política, vão para ver um show do artista querido por eles. Você acha? Né? Não tem nenhuma dúvida. A gente tem um superchat, Deixa eu falar uma coisa, diretora. só um minutinho. Tá. É porque, como a gente tá falando de artista, veio uma pergunta aqui também muito importante. Que seu pai acabou com o Ministério da Cultura e transformou em secretaria. Como é que será o seu governo em relação à cultura? Nesse momento que o cinema nacional está ganhando vários prêmios Tá internacionais, bombando. o senhor pretende investir ou cortar investimentos na cultura? E o que o senhor acha da lei Rouanet? Olha, o investimento em cultura traz resultado social. Claro. O dinheiro público que é colocado lá acaba sendo revertido em recursos ainda Benefícios para a sociedade. benefícios para a sociedade, geram muitos empregos, o que não tem o controle do que é feito com o dinheiro público, é isso que tem que mudar. Então, acho que o meu ponto de vista é esse, você tem que ter algum incentivo, em especial para aqueles artistas que são de menor porte, que o seu pai já falava, né? que precisam de algum estímulo ali, mas assim, que montem projetos que sejam bacanas, né, que resultem no interesse das pessoas assistirem um espetáculo, enfim. Mas o senhor não vai acabar com o Ministério da Cultura? De jeito nenhum, que prestem conta disso, né? Porque é dinheiro público, mais uma vez. Então, assim, os artistas que estão me assistindo, não vai ter confusão, briga, caça às bruxas, corte de recursos. Nem perseguição. Nem perseguição. Eu acho que é um segmento importante da população. E você vê, a gente agora está fazendo um filme do presidente Bolsonaro. Inglês. Em inglês. Por que inglês? Porque são artistas que estão fazendo, porque na verdade foi uma produção internacional, começou lá fora nos Estados Unidos, com um roteirista que é americano, o projeto inicial foi com artistas americanos, eu acho bom, porque aqui... Olha, curioso, o presidente que não apoiou a cultura lançar um filme sobre a sua vida. Não, depois eu vou te falar, olha a importância de você humanizar, você mostrar o seu ponto de vista, a verdade sobre o Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza que vai impactar muita através gente de um filme. através de um filme, através da cultura. Mas esse filme é pro Brasil ou pro mundo? É pro mundo. É um Mas filme quando para o mundo, é um filme pro mundo e sem R$1 de dinheiro público. Tudo dinheiro privado. Pra quando é?
Pro ano que vem, não sei, não tem uma, Tem que ser uma antes das data de eleições, lançamento. Não sei se vai ser antes das eleições, porque mais ou menos eu acho que vai ser, mas é uma produção americana, é um filme americano. E vai estar, pra onde? Qual disponibilidade? Cinema, streaming? Vai ser cinema, né? E aí eu não sei como é que vai ser as negociações ali pra frente. Eu não posso também dar muitos detalhes. Mas é uma produção independente? Produção independente. Ou tem uma produtora por trás? Uma grande... Não tem uma produtora grande, acho que é uma produtora pequena, né? Tá. É o Mário Frias que está realmente fazendo esse... Roteiro? Não é o roteiro, esse projeto. O Mário Frias? Foi idealizado por ele, foi tocado por ele. Mas é bom? Eu sei que tem todas as reservas de ele ter, na sua cabeça, ele ter acabado com a cultura no Brasil. Acho que não aconteceu, não foi isso. Se você perguntar para vários produtores culturais menores, eles gostaram do governo do presidente Bolsonaro, mas enfim, e aí não quer dizer que isso se reflita em votos, mas... Mas houve um movimento, né, senador? Mas assim, você vê os artistas, né, estavam lá fazendo movimento contra as queimadas na Amazônia no governo Bolsonaro, e agora a Amazônia lambendo em chamas, os artistas tudo quietinho. Quer dizer, fica a impressão que eles só faziam porque era contra o presidente Bolsonaro, estavam insatisfeitos com os recursos públicos que não chegavam para eles, e agora, como chega em abundância, a Amazônia pegando fogo não tem mais problema. Então, assim, é isso que a gente tem que ter o cuidado, Léo, porque o dinheiro público, quando ele é utilizado, ele tem que reverter alguma coisa positiva para a sociedade. Não tem que ficar pagando militante com dinheiro público. O cara quer fazer militância, o cara vai viver com dinheiro, com recursos privados, investimentos privados, das obras que ele pretende participar.